Rapaz, a resenha na rede de hoje é sobre um livro espetacular, O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Esse livrinho aqui, estou lendo pela terceira vez, sensacional. Eu já tinha lido a primeira vez em 1990, mais ou menos, depois não lembro quando li pela segunda, e encontrei esse exemplar no cantinho dos livros aqui no mercado de Itapuã, que é cuidado pela querida Pronélia, gratidão Pro. Já li, já vou devolver, já vou passar adiante. E só me perdoe aqui que, enquanto eu li, aconteceu um pequeno acidente, que o livro soltou, partiu em dois aqui, mas já, com certeza, já pode ser lido e desfrutado por outra pessoa. Esse livro foi lançado no início da década de 1980, e na época foi celebrado como assim, a epítome do romance pós-moderno. Por quê? Né? É sensacional, porque a história se passa em 1327, em plena Idade Média, né? Quer dizer, você tem as características de um romance histórico, mas é uma história de assassinato, uma história de mistério, né? E nós temos como detetive um monge, Guilherme de Baskerville, sensacional, porque aí você já tem umas pistas, né? Porque Baskerville, todo leitor de romance policial sabe que faz a referência a uma das melhores histórias do Sherlock Holmes, né? O Cão dos Baskervilles, né? E sem contar que ele é auxiliado pelo noviço Addison, que é uma corruptela de Watson. Então nós temos aí um Sherlock Holmes medieval, um monge medieval, com o seu companheiro narrador, que é o que conta a história, também seguindo todos os modos da história policial. Então você tem o que seria considerado uma espécie de subliteratura, né, que é o romance policial, misturado com o romance histórico, mas ao mesmo tempo é um romance que traz todo um aparato semiótico, né, porque você está mergulhando na interpretação de signos, de símbolos, né? Então é um deleite para os estudiosos de teoria da comunicação, que o Umberto Eco foi um dos maiores deles, né, certamente. Um livro sensacional. E uma coisa que me chama muita atenção, né, meus autores internacionais, né, favoritos, são todos da década, assim, tiveram suas principais obras publicadas na década de 1980, né, que é Umberto Eco, Anthony Burgess, que é meu queridinho, e John le Carré, né? E assim, lendo as obras, até as obras deles, comparando com as obras que vieram assim, que se tornaram best-sellers depois, eles todos, né, foram autores best-sellers, venderam milhares e milhares e milhares de exemplares cada livro. Esse Nome da Rosa mesmo está aqui na coleção Super Sellers da Record, né? Tanto que também depois virou até um filme sensacional, que inclusive eu recomendo. E para quem considera que o filme nunca se equipara ao livro, esse filme eu acho que conseguiu ser melhor do que o filme conseguiu ser melhor do que o livro. Sensacional, com Sean Connery como Guilherme de Baskerville e um jovem Christian Slater no papel de Addison. Maravilhoso, sensacional. Pois então, os livros publicados nessa época, 1980, eles tinham uma característica muito interessante. O autor, ele fazia assim, como se fosse uma tour de force, uma exibição, uma demonstração de força intelectual, de prodígio intelectual. E são livros assim, geralmente muito difíceis de serem lidos. Você lê um livro como esse, que é cheio de citações em latim, passagens de debates teológicos, filosofia. No final do livro você fica orgulhoso de ter lido o livro, por conseguir ler esse livro. Depois ele lançou o que é meu favorito do Umberto Eco, o Pedro de Foucault, que é mais pimenta para a cabeça ainda, né? E assim como o Anthony Burgess, né, que é meu favorito, ele tem um livro Poderes Terrenos, que é um colosso, né? E o John le Carré também tem um livro dele, Espião Perfeito, que eu lembro que eu cheguei na página 30, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo. Peraí, o que é isso aqui? A gente tem que mergulhar, existe um esforço intelectual do leitor, né? E eu fui observando que os livros mais recentes, né, até, na verdade, eu fiquei me questionando se um livro desses, hoje, ele seria publicado por uma grande editora e se tornaria um best-seller. Eu acho muito difícil que um livro desse hoje fosse um best-seller, né? Porque, claro, o Umberto Eco já é uma celebridade, né? Já foi adaptado para o cinema e tudo, mas esse foi o livro de estreia dele como romancista, né? Já era um grande teórico da comunicação. Será que hoje ele seria publicado por uma grande editora? Porque foi acontecendo algo que, quando eu descobri esse fenômeno,
eu chamei de revolução da simplificação. Isso mais ou menos no início dos anos 2000, né? De lá para cá eu fui perdendo um pouquinho a paciência e passei a chamar de revolução da imbecilidade, né? Porque a impressão que eu tenho é que os romances com assim, honrosas exceções, claro que existem exceções, né? Mas os livros hoje, eles exigem o mínimo possível de esforço do leitor, né? Tem que ser aquela sopa de pudim, né? Sem nenhum esforço de mastigação, uma papinha para ser absorvida sem grandes consequências, e assim caminha a humanidade. É interessante também observar esse momento. Outra coisa também uma reflexão que me trouxe essa terceira leitura, né? Já com uma contrapartida também, essa questão da complexidade, da erudição, né? Que é uma coisa que foi muito comentada no Nome da Rosa quando foi lançado, e depois, sempre que se fala do livro, essa questão das passagens em latim, né? Que o próprio Humberto Eco falou que não era para ser compreendido, é só para dar um climão, né? Mas eu percebi uma falha, digamos assim, né? Porque nessa época, todos os eruditos, os monges, a história já acontece no mosteiro, né? Com monges eruditos que estudavam, liam, tinha uma biblioteca, gira em torno de uma biblioteca, né? Então todas as conversas que estão sendo reproduzidas aqui acontecem em latim. Mas aí no meio da conversa o sujeito vai e fala em latim, quer dizer, não tem sentido, né? Fica uma coisa meio sem sentido. Mas a gente perdoa porque o livro é sensacional. Outra questão, essa de uma ordem mais profunda, né? A história se passa na Idade Média, né? Em um mosteiro, e o clímax dramático da história acontece com a participação da Inquisição, a famigerada Inquisição, né? E aí, isso em meio a uma discussão, um debate teológico, né, se Jesus possuía ou não as vestes que ele usava, ou seja, se a igreja tem o direito à propriedade ou não, né, se o papel da igreja é adquirir posses e conservar posses ou não, né? Então é bem interessante isso tudo, né? Mas isso evoca, né, esse momento tenebroso da nossa história, em que a igreja detinha o poder de queimar uma pessoa porque ela falou uma vírgula errado lá no que seria a interpretação canônica, né? Uma heresia, ela pode ser condenada à fogueira. E esse poder de queimar as pessoas que discordavam foi utilizado amplamente ao longo de muitos e muitos anos, né? E ao término da leitura eu fiquei pensando assim, rapaz, você não melhora de uma situação dessa. Se você chega ao ponto de uma instituição, né, de queimar pessoas como a igreja queimou, como é que melhora disso? Não tem como melhorar, né? Então me veio essa percepção de que a igreja é uma instituição fundamentalmente corrompida, distanciada da mensagem de Jesus. E as que vieram depois saíram também de uma visão muito equivocada, né? E uma coisa que eu acho muito interessante, a galera que adora citar a Bíblia, né, tem uma frase que esquece de citar, né? Geralmente uma das frases mais importantes de Jesus, né? Quando pergunta onde está o reino de Deus, onde está o reino do céu, ele fala, o reino do céu está dentro de você. E aí vem a minha modesta e audaciosa interpretação, né? Como é que foi possível a mensagem de Jesus ter permanecido, ter se identificado com algo tão tenebroso como a Inquisição da Igreja Católica, e hoje a gente está vendo coisas também igualmente tenebrosas sendo associadas ao nome de Cristo, né? Como é possível isso? E aí me vem assim, se a gente percebe, né, do ponto de vista da espiritualidade, que a humanidade passaria justamente por esse período tenebroso da Idade das Trevas, da Idade Média, né, de muita ignorância, de uma percepção espiritual mínima, né, de as pessoas seguindo aqueles dogmas de uma forma fanatizada, né, é como se a mensagem de Jesus Cristo essa mensagem luminosa foi encapsulada, protegida no coração das trevas, de forma que ela pudesse chegar para mim e para você. Porque hoje nós podemos acessar a mensagem do Cristo graças à Igreja Católica, né? Senão poderia ter se perdido, né? Mas você pode até encontrar essa mensagem dentro da igreja, se você encontrar primeiro dentro de você. Se não, filho, não adianta ir para a igreja não. Fica a dica, viu? E se puder, vá se divertir com esse livro aqui, que vale a pena. O Nome da Rosa, Humberto Eco.